Aqui está o pastor Valente, canal do YouTube, pastor Antônio Valente, e seus convidados. Eu tenho à minha direita aqui a Giovana Valente, João Lucas Valente, e a Johanne Valente e a Isabelle Valente. E o nosso irmão Wilson Valente, que está operando aí no notebook, né, para fazer essa transmissão. E nesta manhã nós vamos orar e em seguida nós vamos formular as perguntas da Bíblia Sagrada. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta manhã nós te louvamos, enaltecemos, exaltamos e veneramos teu santo maravilhoso nome. Deus eterno, te damos graças, Senhor, estamos aqui nesta manhã abençoado, uma manhã maravilhosa, aonde vão participar conosco aqui dos convidados do pastor Valente. Senhor, que tudo que nós fizermos nesta manhã aqui, seja para a honra e a glória do teu nome santo, que a tua palavra venha abençoar cada um de nós, aqueles que estão nos assistindo esta manhã, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço, amém. Muito bem, temos aqui formuladas algumas perguntas da palavra de Deus sobre o livro sagrado. Aqui eu tenho na mão 66 livros, 66 livros, e escrita por cerca de 40 autores, escreveram a Bíblia Sagrada, homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. O Espírito Santo falava com eles, e eles iam escrevendo, até que concluíram este livro, essa biblioteca sagrada de 66 livros, e é uma bússola, é uma carta para um homem, como ele deve se conduzir, como ele deve para chegar no céu. Então, aqui está a palavra de Deus esta manhã. Primeira pergunta nós vamos fazer, quem vai fazer, nossa irmã Isabelle. Valeu. Em quantos dias Deus criou? Muito bem, ela está perguntando em quantos dias Deus criou o mundo. A palavra de Deus diz que ele criou o mundo em 6 dias. 6 dias, né? Se nós formos olhar aqui, na palavra de Deus, nós vamos ver no Gênesis capítulo 1, do versículo 1, ele vai falar: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes disso, que eu quero dizer que não existia nada, né? Era só uma treva, só uma escuridão, e diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E agora, o que eu quero dizer é que Deus criou os céus e a terra. Muita gente diz assim, que o mundo foi formado de uma explosão, que o mundo foi formado de uma forma, através de uma explosão, e que nós somos descendentes de macaco. Mas eu quero dizer, meu amigo, não vá atrás disso, que nós não somos descendentes de macaco. Nós somos feitura da mão de Deus. Da mão de Deus nós fomos feitos, somos segundo em imagem e semelhança de Deus. Se alguém diz que nós somos aqui viemos descendência de macaco, está totalmente errado, uma mentira, é uma obra artimanha de Satanás. O que eu quero dizer é que nós somos feitos da mão do homem de Deus, e nesta manhã nós vamos mostrar a palavra de Deus. E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Olha, disse Deus, haja luz, e luz houve. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E pôs-se a tarde, a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e a terra, e a manhã e o dia
Segundo, disse Deus, ajunte-se as águas de debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca e a terra, e juntamente das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Disse Deus que a terra devia produzir erva verde e semente árvore frutífera, que desse fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Meus amigos, que nesta manhã, nesta hora que nós vê, nós assiste através daí da nossa live, através daqui do canal Pastor Antônio Valente, que eu estou dando uma tradução. Não vou nem meditar nos versículos, porque na realidade eu quero dizer que aqui está só uma prova de que Deus criou os céus e a terra. E nós podemos observar que Deus, né, ele criou. Pergunta agora com a Johanna. O que Deus criou no segundo dia? O que Deus criou no segundo dia? Olha, viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas, né? E chamou Deus luz e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Eu quero saber do segundo, né? Do segundo dia. O segundo dia disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão, céu, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. Está aí, então, o que Deus fez. Agora, João Lucas. Noé, ele buscou os animais foram até a arca. Olha, segundo o João Lucas, segundo que os animais entraram na arca, né? Segundo o que a Bíblia nos relata, que Noé, Deus construiu, nós podemos ver essa história aqui de Noé, no 6 de Gênesis, que Deus falou a corrupção geral do gênero humano. Quando Deus criou os céus e a terra, ele, o homem, ele criou perfeito. Ele criou perfeito. Você pode observar, ninguém me perguntou que dia Adão foi feito, como Adão foi feito, né? Como Adão foi feito? Adão foi feito da seguinte maneira: Deus, depois de estar tudo pronto, tudo prontinho, o céu, da terra, o mar, tudo, os animais, a erva do campo, tudo, ele apanhou um pó do barro, amassou e preparou um lindo boneco chamado Adão. Mas aquele boneco lá, ele estava mesmo ser um cadáver, um defunto, não tinha fôlego, era uma estátua. E Deus assoprou nas suas narinas e deu fôlego de vida a uma vivente, chamou o homem. Olha, assim que agora eu falei que muita gente pensa o seguinte, que a pessoa fala que nós somos descendentes de macaco, mas nós não somos. Foi assim que Deus criou um homem. Deus, depois de tudo pronto, Deus preparou todo o cenário para colocar um homem. Ele ama tanto o ser humano que chegou o momento de dar seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, né? Na cruz do Calvário. Então aqui, depois que Adão estava lá no jardim, vivia só, e Deus preparou uma linda companhia, uma linda disjuntora chamada Eva. E Deus deu uma ordem e disse: olha, de toda a árvore que está no jardim, vocês podem comer, mas essa que está bem no meio, vocês não podem comer do fruto nem tocar nela, porque o dia que vocês tocarem na árvore, comer do fruto, vocês morrerão. E a serpente, Satanás usou uma serpente para
né? Usou uma serpente lá para enganar a Eva. E aí a Eva pegou a serpente, comeu, deu para Adão, e ambos reconheceram que estavam nus, né? E aí eles se esconderam por trás das árvores. E a palavra de Deus diz que lá no jardim do Éden, Deus vinha todos os dias, conversava com Adão, e aí ele chegou, mas Deus já sabia de todas as coisas. Deus já estava sabendo que Adão, ele tinha pecado, tinha caído da graça, da glória, da tua glória, e começou a gritar: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? E Adão estava escondido atrás de uma árvore. E hoje em dia, meu amigo, há muita gente escondida atrás das drogas, há muita gente escondida atrás da bebida alcoólica, do cigarro, da prostituição. São tantas coisas que Deus ordenou na sua palavra que o homem não deve fazer, e nós podemos observar que o homem tem praticado essas coisas. Então, o que quer dizer? Está escondido, né? Está escondido de Deus. Aí Adão disse: eis-me aqui, Senhor, né? Aí ele veio, reconheceu e estava nu. E já tinham pegado uns figos para fazer o jantar, porque reconheceram que estava nu. Mas Deus, né, tomou a pele do cordeiro e fez os jantares para ele, preparou para ele, para Eva, e assim foi, né, na realidade, assim foi a história do homem, caiu. E Paulo, o apóstolo Paulo, fala em Romanos, que pelo homem entrou o pecado no mundo e passou a todos os homens. E a morte também. Ninguém pode escapar da morte física. Mas da espiritual, eu quero dizer, meu amigo, que você pode escapar. Porque a hora que você aceitar Jesus como seu Salvador, você escapará. Mas agora nós vamos aqui sobre a pergunta do João Lucas, aqui na Bíblia Sagrada, que diz: Noé e sua família na arca, né? Na arca. E depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque ele tem visto justo diante de mim nesta geração, né? Ele tinha achado em Noé é justo diante de Deus. O Noé era um homem que ainda se desviava do pecado, ainda se desviava do mal, porque o ser humano, quando caiu em pecado, Deus lançou Adão fora do jardim do Éden, e aí a palavra de Deus diz que aí entrou pecado, entrou tantas coisas no mundo, e depois o homem foi crescendo, multiplicando na face da terra, e eles foram tomando cada um seus caminhos, andando, dobrando a costa para o seu Criador. O mesmo dia de hoje acontece, está acontecendo o mesmo dia de hoje, que o homem está dobrando a costa para Deus, né? E, na realidade, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, você que nos assiste nesta manhã, preste bem atenção, né? Se chegue para Deus, converse para Deus, entregue a sua vida na mão de Deus, e aí você terá vitória, você terá bênção, você terá uma salvação gratuitamente. Então os homens viraram a costa para Deus, e quando foi um dia, Deus chamou Noé que fizesse uma grande arca, uma arca de 300 colos, por 300 colos, 30 de altura e 50 de altura, 15 de largura. Então nós podemos ver que era uma grande arca. E Deus, né, Deus aí começou a trabalhar na vida de Noé sobre aquela arca. E eu quero dizer para você nesta manhã que Noé construiu a arca conforme Deus mandou. Noé fez tudinho. E quando estava tudo pronto, a arca, aí que a pergunta de João Lucas, né? Deus enviou os animais, cada sua espécie enviou os seus pares para lá para a arca. E a palavra de Deus diz, nós podemos ver assim que, se nós vamos puxar esses desenhos da arca de Noé, nós vamos puxar outras coisas, nós vamos ver que os animais foram entrando. Noé ficou só lá na porta da arca, só observando, e o povo não acreditaram também naquele tempo, porque Noé
fiz aquela grande arca sobre ali aquele monte tão grande, né? Fiz sobre aquele monte tão grande, e não havia chuva na face da terra. Mas Deus diz, faz essa arca aí, que eu mandarei 40 dias de chuva, água, né? E vai levantar a arca. Então, está aí a tua resposta, a tua pergunta, tá? É a resposta, que os animais vieram até a arca mesmo. Noé não saiu no mato não para ir buscar animal nenhum. Eles esperaram, Deus encaminhou tudo, eles entraram na arca para começar novas gerações de animal, né? Novas gerações de animal, porque terminou tudo na face da terra. Então, nós podemos observar que Noé, quantos meses Noé passou na arca? Né? Quantos meses Noé passou na arca? E passou ali há cerca de 150 dias na arca. Né? Os 6 meses de dilúvio que a arca teve, ficou lá, que veio a chuva, levou tudo e levou tudo que tinha consumido. Morreu tudo. Os animais, morreu o ser humano, morreu tudo, mas Noé e a sua família escaparam da arca. E então é assim, nesta manhã nós vamos finalizando nosso primeiro vídeo, né? Isso aqui eu quero dizer, meu amigo, não está bem, mas nós vamos fazer do melhor para Deus e para você nos assistir. Nesta manhã nós vamos agora fazer uma oração a Deus em favor de cada um de nós, em favor de você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta manhã nós te louvamos, Senhor, e enaltecemos e exaltamos o teu santo nome. Pai, te damos graça pela tua palavra, te dou graça pelos convidados desta manhã. Eu te dou graça, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. Pai, que tu venha abençoar o início que nós temos iniciando, para transmitir não só este vídeo, mas queremos transmitir muitos de outros vídeos falando sobre a tua palavra. Deus eterno, que tu venha abençoar nesta manhã todos que nos assistem. Se tiver algum enfermo, aonde tem uma pessoa enferma, no leito do hospital, na sua casa, passando por luta, por dificuldade, Senhor, que nesta manhã tu entra com uma providência divina sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, misericórdia, que estão no leito do hospital. Jesus de Nazaré, Senhor da glória, não estou dando uma ordem, estou fazendo um pedido, uma misericórdia, que tu venha curar as pessoas, venha restaurar aqueles que estão oprimidos de uma forma ou outra, pelas drogas, pelos vícios, aqueles, Senhor da glória, famílias que estão sendo desmoronadas, famílias que estão sendo destruídas, mas que nesta manhã tu possa entrar com uma providência divina sobre a vida de cada família. Família é uma constituição tua. Pai, acabei de falar que tu formaste Adão e Eva, 2 seres humanos, um macho e uma fêmea, que foi para produzir, para crescer, meu Pai, a humanidade, e que tu venha abençoar todas as famílias, Senhor da glória, aquele pai que está pensando em sair da sua casa, aquela mãe que está pensando em sair da sua casa, Senhor, que nesta manhã tu venha abençoar, que tu venha fazer uma nova união nessas famílias, e assim Deus te apresento, cada um que está assistindo o nosso vídeo nesta manhã, está assistindo, Pai, abençoe cada um deles, aonde tenha um deles, seja no nosso Pará, no nosso Brasil, aonde tiver um ser humano assistindo o nosso vídeo, que tu possa abençoar com as tuas bênçãos lá do alto do céu. Pai, temos pedido e agradecido em nome de Jesus. Amém.